Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o Café com Política continua a série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Minas Gerais. Hoje recebendo mais uma vez aqui, agora como candidato, ele esteve aqui como pré-candidato, o Rodrigo Paiva, que é do Partido Novo. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Delma, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É preciso debater ideias, debater princípios e valores. O Novo está lutando por isso. Nós queremos fazer a transformação de Minas e do Brasil com você, ouvinte. Rodrigo, e nesse momento, qual a avaliação que você faz do debate da campanha? O que é que você está sentindo depois que as campanhas foram colocadas na rua, propaganda no rádio, na televisão, os espaços de discussão, a postura dos candidatos que você está concorrendo? Na verdade, nós tivemos a oportunidade de participar de um único debate que foi feito em Divinópolis. Obviamente, os candidatos, a Dilma, por exemplo, não esteve no debate. Foram pessoal do PSTU, Rede, PCdoB, e o que me deixou... Esses candidatos ainda estão discutindo capital e trabalho. Eles estão dentro do século passado. Nós temos que evoluir. Eles não acham que o trabalhador pode ser parceiro do empreendedor. Quer dizer, isso é uma vergonha. Eles vangloriam ainda a Venezuela. Gente, no Brasil nós tivemos um exemplo didático. A greve dos caminhoneiros, o Brasil se transformou em 10 dias uma Venezuela. Faltava combustível, faltava alimento. É isso que nós queremos para o futuro de Minas e do Brasil? Claro que não. Isso é tudo muito absurdo. Então, a gente vê o atraso. E eles não querem discutir ideias, não querem discutir propostas. Então, ficam nessa questão da defesa do trabalhador. Mas a defesa do trabalhador é ter empreendedor. Porque sem empreendedor que vai gerar as oportunidades de trabalho, o Brasil não vai para frente. Então, o Novo quer fazer essa mudança. Nós temos garra, nós temos força. Delma, eu tenho visitado toda Minas Gerais, já rodei Minas Gerais na pré-campanha toda e estou fazendo a segunda rodada agora na parte da campanha. Os mineiros querem o Novo, os mineiros querem mudar essa situação que se encontra hoje. Corrupção deslavada, nós estamos fartos, porque não são malas de dinheiros, não são apartamentos de dinheiros. Então, esses velhos políticos, nós precisamos derrotá-los, nós precisamos ter um contraponto do Senado para mostrar a força e a garra de Minas Gerais. Porque Minas Gerais sempre foi respeitada no Senado Político Nacional. O professor Christian, que é o nosso candidato a vice-presidente, teve aqui, não se faz política sem Minas Gerais, isso é a grande verdade. E esses candidatos que estão por aí, não nos representam. Eles são da velha política, partidos que não tiveram a coragem. Eu fiz um desafio a todos. Vamos não usar o recurso público, não vamos usar o fundo eleitoral, o fundo partidário, que o Novo é um dos preceitos deles. Ninguém aceitou. O Anastasia, candidato a governador, sabe o que ele respondeu? Eu topo, desde que o João Moedo me dê a fortuna dele. Que isso? Vai trabalhar, vagabundo. Porque não é assim que se faz. Nós temos que lutar a favor da sociedade, Eu quero ser eleito senador para ser um funcionário público. Eu quero servir a população. O que o senador faz? Muitas das pessoas não sabem. O senador faz leis, muda a Constituição se for necessário, fiscaliza o governo. Tem algum senador fiscalizando o governo agora? Não tem. O papel do Senado é mostrar isso. Nós temos um vereador em Belo Horizonte que faz isso. Ele fiscalizou lá o prefeito de Belo Horizonte e o prefeito foi obrigado a devolver verba. Ele viajava a Brasília com voos a R$64 mil. Isso é tudo muito absurdo. Então, o senador tem que ter força, tem que ter garra, tem que ter vontade política de trazer recursos para Minas Gerais, sim. Minas Gerais está fadada ao insucesso da forma que está sendo posta. Candidato, nesse sentido, até pergunto para o senhor. A gente sabe das bandeiras que o Partido Novo defende, sim, do ponto de vista da questão pública, muito em especial saúde e educação, e acreditando, sim, muito na questão da iniciativa privada. Eu pergunto, do ponto de vista legislativo, enquanto senador, o que o senhor pode fazer para garantir, se for eleito, saúde de mais qualidade, educação de mais qualidade, segurança, que eu sei que é um assunto que entra na pauta do Partido Novo também, a partir do ponto de vista legislativo. O senhor agora há pouco destacava que o papel principal do senador é de fato legislar, mas muito pouco a gente vê de proposta legislativa efetivamente nessa campanha ao Senado. Quais seriam as suas propostas? Nós temos muitas propostas bacanas para essa área, como você disse, Rodrigo, obrigado. O Novo quer que o Estado foque em educação, saúde e segurança. Então nós temos várias propostas. Na área de educação, por exemplo, fazer uma experiência com a construção de escolas públicas, para que a iniciativa privada possa gerir as escolas com qualidade. Nós temos o exemplo
exemplo, eu estive com o Rodrigo, que é o presidente do Grupo Bernoulli, na semana passada. Em 18 anos, eles transformaram uma escola na melhor escola do Brasil. Então, é possível ter educação de qualidade. Meus pais estudaram escola pública. Eu já não estudei escola pública, eu estudei no Colégio Loyola aqui em Belo Horizonte. E eu não tenho coragem de colocar o meu filho em uma escola pública. Quer dizer, a valorização dos professores. Como que pode um governador receber o seu salário e não pagar as professoras aposentadas? Várias me procuraram que receberam apenas R$500 na primeira parcela. Isso é uma vergonha. A prioridade tem que ser os professores que dão ensino de qualidade. Então, o que o Novo prega? Que o foco da educação seja o ensino fundamental. A maior parte dos recursos deve ir, sim, para o ensino fundamental e não para o ensino superior. Quem tem condições de pagar superior, que pague. Né? E quem não tem, nós vamos oferecer bolsas. Funciona no mundo todo assim. Na área de segurança, a gente tem várias propostas de unificar as polícias. Não faz sentido uma polícia faz a ocorrência e outra que vai investigar. Então, a informação se perde. O índice de resolução dos crimes do Brasil é baixíssimo. E na questão de saúde, nós precisamos fazer uma mudança, por exemplo, ter planos de saúde populares, fazer com que as empresas que atuem nesse setor paguem menos impostos para que elas possam ter planos mais acessíveis à grande parte da população. É uma demanda da população. Se você vai no SUS, você tem filas para atendimentos especializados de 2 anos. É uma vergonha, né? Se o seu problema é câncer, a pessoa morre. Isso tem acontecido direto no Brasil. Então, o que o Novo prega? O Novo prega que o Estado que se concentre em fazer bem essas 3 áreas, que hoje definitivamente não faz, e que deixe para a iniciativa privada desenvolver, criar, gerar emprego. Porque o futuro do Brasil está por aí. Quando que no Brasil nós vamos criar uma Google, um Facebook, um Instagram, um Twitter? Nunca. São essas empresas que têm se destacado no mundo inteiro. Né? Hoje todo mundo usa uma ferramenta WhatsApp. Eu pergunto, todas as palestras que eu vou, alguém não usa o WhatsApp? Ninguém, todos usam. Então, mas no interior, nas pequenas cidades, a realidade não é diferente, assim como, por exemplo, a questão dos planos de saúde populares, para aquelas pessoas que ainda vivem muitas vezes abaixo da linha da pobreza, sim, essas pessoas nem isso vão ter condição de pagar, candidato. Claro, mas aí tem a Bolsa Família. O Novo é a favor do Bolsa Família. Claro, nós temos que dar condições para essas famílias terem a saúde básica, a educação básica e a segurança básica. Para isso, mas só que Mas a favor do Bolsa Família como está ou com alguma mudança? A favor do Bolsa Família como está, com alguns aperfeiçoamentos. Porque para o PT, o sucesso do Bolsa Família é quando as pessoas entram no Bolsa Família. Então, 3, 4, 5, eles se vangloriam de ter tantos milhões de pessoas no Bolsa Família. Para nós do Novo, o sucesso do Bolsa Família é quanto menos famílias estiverem no Bolsa Família, melhor. E nós queremos aperfeiçoar sim, porque nós achamos que deve haver uma contrapartida também. Né? Porque o dinheiro de gasto, a pessoa se acostuma com aquele valor. Então, se a pessoa não souber fazer nada, ela vai ajudar a varrer a rua, a capinar a escola, dar uma contribuição para a sociedade. Eu acho que isso é muito importante e até para que ela possa aprender um ofício. Se ela não tem qualificação profissional, ela deveria ter uma qualificação para poder sair e vencer romper com isso, né? Porque ficar recebendo dinheiro de graça do governo o tempo todo, isso a coisa não funciona, não estimula a pessoa. Né? Nós temos muitos casos de pessoas que não vão para um bom emprego formal para poder continuar recebendo a Bolsa Família. Isso é errado. Nós temos que incentivar as pessoas a crescerem e a desenvolverem. Pra você ter uma ideia, o valor médio que uma família recebe no Brasil é de R$177. É muito pouco. Candidato, vamos continuar aqui falando a respeito de assuntos que a gente tem tocado frequentemente, que a gente tem perguntado a praticamente todos aqueles candidatos ao Senado que têm vindo aqui. Reforma da Previdência é um assunto que é um calcanhar de Aquiles para o brasileiro. Sim. E que tem sido também um calcanhar de Aquiles para os governos. Que modelo vocês do Partido Novo defendem? Eu queria saber primeiro se o senhor é a favor. Sim. E qual modelo seria adequado. Ontem mesmo eu fiz essa pergunta para um outro candidato que conosco aqui esteve em relação ao modelo. Muito se discute hoje com aquele modelo tradicional de que quem está na ativa paga o salário do aposentado. Mas muito se discute um modelo de transição e um modelo de capitalização, de poupança, em que o trabalhador vai fazendo ali, muito até nos moldes da iniciativa privada, que vai fazendo a sua poupança e depois, com o passar dos anos, ele consegue ter ali uma soma e sobreviver daquilo. Qual é o modelo que vocês defendem para a Previdência? Tá. E eu pergunto, seria a Previdência pública ou privada que o Novo defende? Rodrigo, eu sou a favor do Brasil. E sendo a favor do Brasil, eu sou
a favor da reforma previdenciária. Ela é necessária. Ela está com um déficit absurdo. Aqui em Minas Gerais já não se paga o salário dos professores aposentados. Do jeito que está posto, a pirâmide está mudando, né? Cada vez menos a população jovem trabalhadora e cada vez mais idosos. Então, no futuro, nós temos um problema gravíssimo com isso. Se nós não fizermos a mudança, não vai ter recurso para pagar os aposentados. Então, nós somos a favor, sim, da mudança. O nosso programa escreveu um artigo junto com um candidato nosso a deputado federal, muito bacana, está no site da Fundação Novo, depois eu gostaria que vocês lessem, com um diagnóstico e a nossa proposta de solução. Qual seja, é uma transição, sim, nesse sistema onde hoje os atuais trabalhadores pagam para quem se aposenta, para um sistema onde cada um vai contribuir individualmente para a sua própria aposentadoria. É exatamente o que acontece com o FGTS. O FGTS, o empregador, ele deposita em nome do empregado. É uma conta individual. Ela pertence ao empregado. E nós temos uma solução bastante interessante também para o FGTS, que é dar liberdade ao indivíduo decidir aonde aplicar esse recurso. Porque hoje o FGTS do governo toma aquele recurso, fica com o governo, remunera 3% ao ano, para vocês terem uma ideia, a poupança dá 6%. Então nós temos que ter liberdade para que a pessoa possa resolver aonde aplicar esse recurso. Então nós queremos criar concorrência para poder mudar essa situação, para que o Brasil progrida. E não é só a reforma da Previdência que nós temos que fazer, não. Eu vou lá fazer a reforma tributária. Eu vi outro dia uma entrevista do nosso candidato, atual senador, né, candidato ao governo de Minas, que precisava fazer uma reforma tributária. Eu quase caí duro. Ele está há 4 anos lá e não propôs isso. É uma das primeiras medidas que eu vou chegar no Senado e propor uma reforma tributária. O Brasil não aguenta mais pagar esses impostos. Em que moldes? Em que moldes? Nós vamos transformar PIS, CONFINS, ISS, ICMS no IVA. Imposto de Valor Agregado. Eu acho que essa é a grande mudança necessária para simplificar os tributos de tal forma como é nos Estados Unidos. Hoje você vai comprar uma mercadoria nos Estados Unidos por $100, na hora de pagar você paga 107, 112, dependendo do estado que você está. Aqui no Brasil você vai comprar uma mercadoria por R$100, você vai pagar 150 ou 200. Mas é preciso que a população saiba e sinta na pele o imposto que está sendo cobrado, e temos que simplificar os impostos, sim. O Brasil quebrou, gente, né? Nós temos um déficit de 150 bilhões. Temos um déficit em Minas Gerais de 8 a 10 bilhões que nós vamos talvez ultrapassar até o Rio de Janeiro. Então nós precisamos sim fazer essas reformas, todas. Reforma política não dá, temos que cortar esses privilégios. É um absurdo, né, que senadores... Tem senador com 88 assessores. Os de Minas, um tem 62, o outro 31 e o outro 26. E por que eles não cortam na própria pele? O nosso governador mora no palácio. Eu, como na condição de senador, não vou virar rei, não vou virar príncipe nem nada. Eu vou ser um cidadão normal, servidor da população. Eu quero representar vocês, mineiros. Eu quero mostrar que Minas tem garra, que Minas tem ética, que Minas não vai deixar essa corrupção deslavada prosseguir como tem sido feito. Eu já fiz isso. Eu já prendi uma pessoa porque tentou me extorquir. E era um assessor do senador da República. Eu tive garra e coragem para fazer isso. Eu já dei o exemplo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Picharam, o PT alugou 2 ônibus, pichou a casa da ministra Carmen Lúcia de vermelho. Eu tive a coragem, eu fui lá de manhã cedo, com balde, vassoura, água rasa, nós limpamos a calçada. E eu disse que o PT e o MST sujam, o Novo limpa. Porque nós temos coragem. Coragem para enfrentar essas pessoas. E eu duvido que esses outros candidatos que estão aí no Senado tenham essa coragem que nós temos de realmente fazer a transformação de Minas e do Brasil, porque nós precisamos disso. O Brasil, eu ouço desde criança que o Brasil é o país do futuro. Chega, basta. O Brasil pode ser o país do presente. Depende de cada um de vocês. Vejam as nossas propostas no nosso site, novo.org.br. Conheçam as minhas propostas especificamente em rodrigopaiva300.com.br. Vote 300 porque Minas merece. Minas merece um senador que tenha garra, competência, força para mudar esse país, para que sejamos o país que nós merecemos. Candidato, uma outra proposta que é muito discutida, que é muito falada, inclusive, por quem está na administração hoje, é essa questão do acerto de contas da Lei Candir. O senhor acredita nessa proposta? Essa é a saída para resolver a questão do repasse de verbas para os municípios? Ou o senhor
diria que essa proposta é, digamos assim, ela é uma falácia? Não, eu acho assim, nós temos sim que repactuar o Pacto Federativo. Hoje, muito pouco dos recursos vai para os municípios, mais um pouco para os estados, e a grande parte fica na federação. E aí fica prefeito, governador, com os pires, pedindo pires para o governo federal, em vez de estar administrando, fazendo a gestão do seu município, do seu estado. Então, sim, eu sou a favor que nós façamos um novo pacto federativo para que mais recursos estejam nos municípios, para que não aconteçam situações como essa. Eu visitei Minas Gerais, são 9 hospitais inacabados. Isso é uma vergonha, 9. Então, desses 9, 4 podia estar pronto, se o recurso tivesse sido alocado corretamente. E nós temos uma proposta, eu sou engenheiro, nós temos uma proposta para isso, criar a figura de obra de Estado. Não vai ser mais obra de governo. Quando um prefeito, um governador, ou mesmo o governo federal estabelecer uma obra e lançá-la, um edital de licitação, como sendo uma obra de Estado, ela não vai ser para poder paralisada. Os recursos vão ter que estar garantidos, porque isso é palhaçada. Estão jogando o nosso dinheiro fora. A gente vê esses mastodontes aí, vários hospitais enormes, inacabados. Projetos como o Hidroex, lá que eu vi lá em Frutal, uma vergonha, eles queriam fazer um projeto maior que o UFMG, né? E ficou no meio do caminho. Por quê? O cara foi preso. Estava usando tornozeleira aí outro dia. Então nós temos que ter vergonha na cara e procurar, gente, eu sei que é difícil. Está todo mundo indignado. Tem muitas das pessoas que não querem votar esse ano, porque foram enganados por PT, PSDB, mas surgiu um novo, gente. Tem coisa nova, né? Então investiguem, procurem saber nos nossos sites, visitem as nossas mídias sociais. Nós não temos tempo de televisão, mas nós temos ética, nós temos inteligência, nós temos seriedade. Nós não precisamos ser fantasiados. Todos os candidatos novos passaram por um processo seletivo, uma prova. Para ser candidato novo não é fácil, né? Chegar lá e comprar ou falar que é amigo do rei. Isso não existe. Você vê que esses fundos eleitorais e fundos partidários, quem são beneficiados são os grandes candidatos. A Dilma mesmo recebeu 3,5 milhões. O outro lado do PT recebeu quanto? É tudo uma falácia, né? Nós precisamos, sim, acabar com isso, fazer com que os partidos políticos sejam financiados pelos seus filiados e pelas pessoas que acreditam naquelas ideias e valores. É por isso que nós estamos lutando. Candidato, a gente ainda tem aqui algo em torno de 2 minutos e meio de entrevista, mas eu queria retomar na temática da educação. Me chamou a atenção que logo no começo o senhor defendeu, por exemplo, que a iniciativa privada possa gerir escolas públicas. É um dos projetos que o senhor, se eleito senador, pretende apresentar. Sim. Eu queria que o senhor detalhasse como é que funcionaria esse gerenciamento da escola pública pelo setor privado. Beleza, eu vou te dar uma ideia. Nós fizemos um levantamento, está em fase de estudo ainda. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura gasta R$ 1.083 com cada aluno da escola pública. E quais são a avaliação da escola pública? É péssima, né? Ela perde em vários degraus para as escolas privadas. Em Belo Horizonte nós temos colégios particulares que cobram mensalidade de 990. Então como é que você pode isso? Uma escola pública onde você gasta mais dinheiro e tem um ensino péssimo. Uma escola privada que você paga menos e tem um ensino de excelência. Então tem alguma coisa errada. Então qual que seria a nossa ideia? Obviamente essa avaliação foi feita primeiro para Belo Horizonte, nós temos que avaliar os estados, tem cidades, mas, por exemplo, vamos licitar a escola estadual central, por exemplo. Vamos supor que lá tenha 200 alunos. Então, a iniciativa privada oferece, faz uma oferta, olha, eu vou cobrar R$1.000 por cada aluno. E aí o governo vai pagar para a escola, ela vai fazer a gestão, ela vai apresentar a metodologia dela e vai fazer por metas. Então ela vai ter uma meta, olha, a avaliação dessa escola no Enem é de tanto, ela tem que passar para tanto. E aí vamos fazer uma experiência, vamos testar isso. É inovador, né? O Novo é um partido de propostas, nós temos ideias fantásticas. Vou dar mais um exemplo. Minas tem um dos únicos escritórios da Google fora do Brasil. Temos a Fiat em Betim, a Iveco em Sete Lagoas, a Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Por que não fazer de Minas um centro de pesquisas para o desenvolvimento de veículos autônomos? Veículos que dirigem por só. Vai acabar com esse problema que você acabou de dizer aqui, engarrafamento, na cidade que vocês vivem o tempo todo noticiando aqui na Rádio Super, né? Que nós vamos substituir um carro por vários outros. Vai resolver o problema do centro das capitais que não tem local para estacionar, os prédios antigos. Então nós temos várias propostas para Minas. A gente quer transformar Minas com valores, com ideias, com princípios e com inovação. Mais um exemplo, voltando aí à greve dos caminhoneiros, que tanto nos prejudicou. Se o Brasil já tivesse investido em carros elétricos, nós teríamos uma alternativa do transporte, não ficaria tanto dependente dos combustíveis fósseis.
Na Europa e nos Estados Unidos, isso já é lei. Em 2025, nos Estados Unidos, é proibido a fabricação de veículos de combustão. Na Europa e em vários países, a partir de 2040. Então, nós podemos, sim. Minas é muito rica, gente. O Brasil é muito rico. Nós temos uma população fantástica, honesta, séria, trabalhadora. O que aconteceu é que nós nos deixamos, nós nos omitimos, falamos que política era jogo sujo, e tem sido jogo sujo no passado, sim, e nos omitimos. Agora chega, basta. Dia 7 de outubro, nós vamos fazer a transformação de Minas do Brasil com a sua ajuda, com vocês, mineiras. Ok. Conversamos hoje aqui com o candidato ao Senado pelo Partido Novo, o Rodrigo Paiva. Muito obrigada pela sua participação, candidato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo ideias, já que é isso que é o futuro do Brasil. Conversar, trocar ideias e apresentar valores e princípios. Muito obrigado. Obrigado ao senhor pela presença, candidato Rodrigo Paiva, ao Senado por Minas Gerais pelo Partido Novo.